Seja muito bem-vinda a mais um Sala de Visitas. Que alegria receber você aqui no nosso encontro semanal, nesse tempo tão especial. Na semana passada nós tivemos uma dificuldade aí, minha pessoal, na verdade. Eu precisei, em cima da hora, adiar esse encontro com meu amigo João Reinaldo Purim Júnior, que é o nosso convidado de hoje. Mas eu quero agradecer tanto ao Júnior, né, ao Purim, como a gente conhece carinhosamente, como a você, que está sempre com a gente aqui no Sala de Visitas. Então essa semana tem rodada dupla, tem Sala de Visitas em dose dupla com dois convidados super especiais. O Purim Júnior hoje, Maurício Soares, diretor da Sony Music, vai estar com a gente na quinta-feira, amigos queridos de momentos diferentes da minha vida. Então eu tenho certeza que vai ser muito especial. Então eu quero dar as boas-vindas a você e dizer para você que ainda não conhece o Sala de Visitas ou que não ouviu os outros bate-papos, você pode acessar lá o meu canal, Marcelo Santos Oficial, lá no YouTube. E tem mais de 20 amigos e amigas que estão lá, conversas muito interessantes sobre diversos temas, diversas abordagens. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, muito abençoada, né? E começando a dar as boas-vindas aí para a turma que já chegou, que está chegando, né? O Sander, a Arlete, boa noite meu amigo Sander, Andréia, boa noite Arlete, Jaziel, seja muito bem-vindo, Marcolino também está com a gente aqui, a turma toda chegando, ó, a turma da sala de oração, que turma querida, PIB do Itaim, eu acho que é isso, né, confirma para mim, né, fiz uma live com eles aí durante esse tempo de pandemia, povo abençoado, querido, lá do sala de oração com a gente, Deus abençoe vocês, que honra, que privilégio ter vocês, Marisol, querida, prima, tá aqui junto, o Eliezer Ramos também tá aqui, né, e hoje assim, de uma forma muito especial, eu estou bem pertinho dele, já estou chamando para estar aqui com a gente. Ele estava saindo de uma reunião, cara, que é estrela, né? O Master Blaster aí, o amigo querido Purim está chegando, e hoje eu estou pertinho dele. Acabei de chegar aqui no Rio de Janeiro, estou fazendo essa sala de visita. Você percebe que o cenário é diferente. Estou aqui em Niterói, na minha terra natal, mais perto do que antes, né? Do meu amigo Purim. Tá bom, meu amigo? Que bom Fala, ter meu você querido. aqui. Tudo bom? Tudo jóia? Tudo Tudo, jóia? tudo jóia, graças a Deus, que legal ter você aqui, cara, que bom, que bom. Saudade de você, Jeane, Letícia, Tamo turma, tá todo, junto. todo mundo bem por Tudo bem, aí? graças a Deus. E Cláudia, as crianças grandes aí, esses jovens da sua casa, tá tudo bem? Rapaz, a turma tá jóia, tá comigo, né? Tô aqui em Niterói hoje, né? Ah, Cheguei em tá aqui Niterói com os dois, pertinho. a Cláudia trabalhando em São Paulo, porque alguém tem que trabalhar para poder entrar de férias, né? Então, Aham, a aham. Cláudia ficou, mas eu tô com a Tainá e com o Lucas aqui, Tadinha da 19 e Cláudia. 16 anos. Que coisa Ah, linda, mulher hein? abençoada, mulher virtuosa, virtuosa. Você Muito tá bem, bom. amigão? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem por aí. Vai ficar quanto tempo aqui? Eu fico até sábado, se Deus quiser, Ah, sábado. Eu tô aproveitando, vim matar a saudade da mãe nesse tempo de pandemia, né? Não tinha visto ela o aham, ano todo. aham. Então aproveitei, dividi as férias para estar com o sogro e com a sogra, e aí Que vim ver a joia. mãe matar, pegar colo de mãe e comida de mãe. Você sabe o que é isso, né? É Que diferente, né? bom, maravilha, bom demais ter você pertinho aqui, sentindo esses ares cariocas. Um clima Bom. meio chuvoso, meio paulista aqui no Rio hoje, né? Tá sentindo isso, Sim, né? então, rapaz, eu vim esperando o solzão de 40 graus, aí tava Pois é, nublado, eu falei, nada, nada. Estamos tô- assim já há vários dias já. Doido por um solzão rapaz, aqui. eu vou embora antes que ele volte. Eu tô meio desacostumado desse negócio, viu? Eu tô meio desacostumado. É que Eu quando ele sou da chegar, já chega boas-vindas. arrebentando, já chega quebrando a banca. Não, deixa ele para vocês. Vocês me representam nisso. Virou Ó, a dá as casaca boas-vindas mesmo, pro hein, cara? Virou Samu. paulista, né? Não, rapaz, eu falo que eu sou carioca de nascimento, mas paulistano por adoção. São mais de 20 anos, né, cara? Deixa eu ver Mais de essa 21 camiseta anos. de vez. Deixa eu ver essa camiseta. Levanta ela mais um pouquinho assim. Quero ver aqui o ombro. Não, ela não é oficial, é outra. A outra tá guardada, o manto sagrado, mas não. Mas Ah, brincadeira, cara. não, Brincadeira. mas amigão, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Fica Ah, tranquilo. bom. É bom deixar isso bem claro, Tá? porque E mente dividida estamos não de tem técnico futuro, novo, não. né? Pois é, tá Não, chegando aí, vamos ver estamos se de dá técnico certo. novo. Não, fica tranquilo, porque lá eu estou em missão contra os corintianos da Zona Leste, o Senhor me levou para libertar os cativos da Zona Isso, Leste, os faça corintianos, isso. entendeu? Faça isso. Então, mas aqui no Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, está no sangue, Amém, eu não amém. posso desonrar as raízes. Que bom. Isso Deixa aí. eu dar as boas-vindas para a turma que está chegando, o Samuca, quem mais? O Patrick está com a gente, meu primo querido. Ó, o Samuca da PIB de Palmas, que joia, Deus abençoe você, Samuca, legal. Tá com a gente aqui, a Milena Quaresma, Marcelo Serrano, tá no hospital, querido líder nosso lá, passou por uma cirurgia ontem, tá ligado aqui, que legal, né? O Edmilson tá aqui, a Jeane Purim, primeira dama, Pois ó, é, tá tem que aí tomar cuidado com o que a prestigiando gente a vai gente, falar né? agora, hein? É, prestigiando a Prestigiando, gente. que honra, o Gêmeo, o Calvo,
Quem mais aqui? O Serrano está dizendo que eu trouxe a chuva pro Rio, minhas ovelhas. Não são as ovelhas, são os bodinhos que Deus me deu. Oh, meu Deus do céu. Sempre tem, Amigo né? querido, Deus te abençoe, viu, Serrano? Está se recuperando aí da segunda cirurgia em menos de uma semana, mas está aí firme e forte, que legal. Que legal. O Anderson Barros também, dos pecadores, gente boa demais. Olha o Anderson. Esses contemporâneos começam a chegar aqui, só gente boa. Que legal. Sejam bem-vindos vocês todos aí, né? Tá freguês. Os São Paulinos tudo se doendo aqui, ó. Os São Paulinos já estão começando a bater aqui por causa. Fazer o quê, né, amigo? Pois o é, dor de cotovelo, hoje, né? O Salustiano falou comigo, Purinho, hoje à tarde, né? Me mandou uma mensagem quando ele viu a live, ele falou que talvez ia entrar aqui, mas falou que nós levamos. Eu falei, cara, a gente não leva. O time ser melhor, a gente pode fazer o quê, né? A gente não leva, a gente atrai, é diferente. Não leva nada, a gente atrai. Boa. É isso, só isso. Boa, boa. Boa, sabedoria, sabedoria. Meu amigo, que alegria ter você. Primeiro eu quero te agradecer pela sua compreensão semana passada, com a dificuldade que eu tive, até para estar com a gente. Não, foi muito legal. Peço desculpa, você que é a sua agenda, mas é um amigo em comum, acabou sendo internado por Covid, me fez uma chamada de vídeo da UTI na hora ali, 20 minutos antes. Então eu precisei fazer esse adiamento. Eu agradeço a você por adequar a sua agenda aí. Sei que você está numa outra reunião, mas muito legal. Quem não conhece essa fera aí, né, o Purim, como carinhosamente eu chamo, o Purinzinho, se eu falar isso no meio da live aí, não se escandalizem, são mais de 25 anos aí de caminhada juntos. Então, eu conheço o Purim na época que nós dois éramos magrinhos, ele tinha um tupete grande, eu também tinha cabelo. Faz tempo isso. Tinha cabelo. Muito. Mas ele é um amigo querido, ele é pastor da Igreja Batista do Meia já há muitos anos, casado com a Jeane, pai da Letícia, tá certo? Então, é um homem de Deus, e eu poderia aqui descrever professor do seminário, líder da nossa denominação, enfim. Eu queria, na verdade, por que você contasse um pouquinho para nós, a Sala de Visitas, como eu disse, é um bate-papo de amigos. Na verdade, eu dou às pessoas o privilégio eu divido com eles o privilégio que eu tenho de conhecer gente como você, e caminhar, e aquilo que a gente faz quando consegue se encontrar, bater papo, conhecer um pouquinho da opinião, enfim. Eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua história para quem está com a gente. Quem é o Purim Júnior? Né? Da onde você veio? A turma acha que você já nasceu pastor da Igreja Batista do Meia, com essa barba grisalha, tal, episcopal. Quem é o Purim Júnior, cara? Conta um pouco da sua história para nós. Primeiramente, Marcelo, obrigado aí o convite, é muito bom estar com você. Eu assisti vários das suas salas de visita e é muito bom ver você nutrindo suas amizades. Você é um amigão, né? Lembro com muita saudade do iniciozinho de 91, quando nós naquele acampamento lá em Rio Bonito nos conhecemos ali na porta do dormitório, né? Na noite de um dia para o outro, batendo papo ali naquele retiro de primeiranistas do seminário, né? Tava ali eu, você, Remi, acho que Ezequias também estava, o Zeca, né? Santana, Ney também acho que estava ali. A gente travou ali o início de uma bela e proveitosa amizade que muito me abençoa, muito edifica. Você é um dos líderes que me inspiram, viu? Então, eu tenho muita alegria de estar aqui com você, Cláudia, Tainá e Lucas. É uma família que honra o nome do Senhor e que me faz sentir privilegiado de caminhar juntos. Eu estou agora pastor do Meia já há quase 14 anos. Em janeiro agora vamos completar 14 anos de ministério aqui. Mas como você mesmo disse, não foi aqui o início da caminhada. Em fevereiro do ano que vem eu farei 27 anos de ordenação ao Ministério Pastoral. É uma caminhada já, não é? Esse é o terceiro ministério. A minha história é um tanto quanto longa, porque ela é marcada por várias experiências de confirmação do chamado de Deus na minha vida. Para tentar resumir um pouco, como todo adolescente, eu tinha outros sonhos, outras aspirações. Né? Quando era pré-adolescente, eu achava que eu ia ser médico, porque eu vivi uma experiência muito forte. Eu fiquei internado 46 dias num centro de tratamento de queimados, aqui no Hospital do Andaraí, bem pertinho aqui do Meia, porque eu sofri um acidente. Não foi bem um acidente, foi uma traquinagem de menino. Né? Eu fui brincar com álcool, né? e acabei queimando minhas pernas gravemente. E isso me rendeu aí uma internação no hospital com 9 anos de idade. E naquele hospital eu ouvi de Deus claramente que Ele tinha um propósito na minha vida. Mas muito pequeno ainda, muito menino, eu apenas entreguei a minha vida a Jesus ali, entendendo que Ele tinha me salvo da morte, literalmente, porque Ele tinha algo específico para a minha vida. E aí veio a adolescência, eu sou filho de pastor, né? Minha família toda é envolvida no reino de Deus, então isso está entranhado, está bem enraizado na minha vida. E viver no meio da igreja sempre foi a nossa rotina, o nosso jeito de viver literalmente. Mas estar dentro da igreja não significa ser igreja necessariamente. Como bem disse já Billy Graham, nem tudo que está na garagem é carro. Né? E eu precisava de uma experiência. Eu precisava de uma experiência com Deus e foi ali aos 9 anos,
numa enfermaria coletiva. Não tinha na época o ECA, então a criança ficava com o adulto, do meu lado tinha o senhor, a gente via todo dia o drama daquelas pessoas e Deus me preservou da morte, literalmente, porque o nível que as queimaduras alcançaram era para eu ter tido uma infecção generalizada, uma septe bem grave, tanto que nesses 46 dias minha mãe e meu pai ligavam para o hospital, não podia ter acompanhante, e o estado era sempre, ele está estável, não podiam dizer nem se tinha melhorado ou piorado. E Deus me tirou realmente do vale da sombra da morte. E aí veio a adolescência, então eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, mas eu achava que eu podia fazer de outra maneira. Sonhei em ser piloto de avião, é algo que eu costumo dizer que eu sou apaixonado por aviação. Não digo que sou um piloto frustrado, porque eu não tenho frustrações na vida, não tenho. Mas assim, é um sonho não alcançado. Se algum dia eu pudesse, né, ter uma carteira de piloto privado, pelo menos, eu acho que isso realizaria uma outra parte de um sonho da minha vida. Mas Deus depois foi encaminhando de outra maneira e eu achei que eu pudesse ser engenheiro. E então eu fiz o vestibular, passei para engenharia, eu cursava numa faculdade pública, engenharia, tinha um sonho de ser engenheiro eletrônico, na época era o que se chamava, né, era o que estava na moda, top, assim, todo mundo vai ser engenheiro, já com vistas a telecomunicações, que é uma coisa que eu sempre gostei muito também, essa área de tecnologia. Mas no meio da faculdade, Deus disse assim, não é aqui. E aí eu tive experiências com Deus de forma muito clara, Deus me trazendo à memória o chamado que Ele tinha feito para mim na minha infância ainda. E ali eu redescobri, né, eu revisitei esse dia onde Deus revelou para mim um propósito. Eu separei você para que você fosse um líder no reino e levasse pessoas ao conhecimento da palavra de Deus. Então eu larguei a faculdade no segundo ano, do segundo para o terceiro ano eu larguei a faculdade. Eu já namorava a Giane, né? E foi uma experiência para nós também, porque um dia, no sábado, eu conversei com ela e falei assim, olha, você começou a namorar um engenheiro e eu preciso saber se você está disposta agora a continuar o namoro com um seminarista com vista a se tornar pastor. E eu já tinha em mente a visão do ministério exclusivo, integral. Eu nunca quis me dividir. Por uma questão muito íntima mesmo, papai, por contingências específicas, ele sempre teve que se dividir. Papai foi pastor por tempo parcial. Sei exatamente o que é isso. Pois é. E nas vezes em que eu via papai não ser tudo aquilo que ele queria ser, justamente pelas limitações que a realidade impunha, assim, praticamente todos os sábados eu acordava de madrugada ou para ir ao banheiro ou para beber água e eu encontrava meu pai debruçado na mesa de estudos sobre livros, porque ele não tinha tempo de, durante a semana, se dedicar como ele gostaria de se dedicar. E eu falava, e aí, quando isso amadureceu no meu coração, assim, eu quero ser um pastor, e eu quero ser um pastor que tenha tido a oportunidade de ter uma realização diferente da que papai teve, né? Muitas vezes a igreja pedia para o papai que queria que ele fosse pastor integral, mas ele não tinha condição, a igreja não tinha condições. Eu coloquei isso como um propósito. Então eu larguei tudo para trás, deixei a engenharia e escolhi realmente me dedicar ao ministério integral. Então eu larguei a engenharia por completo e coloquei isso diante de Deus. Eu quero ser totalmente, integralmente do ministério, não é? E aí, o primeiro ministério foi feito lá em Parque Independência, em Bangu. Agradeço muito a Deus a vida do pastor Joaquim Campos, que acreditou em mim. Assim, eu escolhi, no meio do meu ministério, eu escolhi deixar o ministério com o papai, porque eu queria ter uma experiência. O papai foi o meu pastor durante toda a vida, né? E eu escolhi, então, falei, pai, eu preciso de uma outra experiência. Eu acho que com você... Uma outra referência, né? Eu falei, pai, com você eu já aprendi, acho que bastante. Não sei se tudo, mas bastante. Né? Eu acho que eu quero ter outra experiência agora, e papai me abençoou. E o pastor Joaquim Campos me convidou para ser pastor numa comunidade lá em Bangu, bem próximo. Português, ali, né? Isso. Pai do Jair Campos, né? Foi nosso contemporâneo de seminário. E o Joaquim Campos, desculpa, eu falei o nome errado. O pastor Joaquim Campos, ele acreditou em mim. Ele dedicou a mim a questão do ministério. Ele dividiu comigo, mesmo sendo muito moço ainda, ele dividiu o púlpito comigo, dividia responsabilidades. E não demorou, ele entregou o ministério e a igreja me chamou para ser pastor no último ano de seminário. Não sei se você lembra disso, eu estava no quarto ano ainda, eu cursei todo o quarto ano já ordenado pastor. E fiquei lá 1 ano e meio como pastor, né? Um pouco depois de casado com Jeane, nós casamos em 95, logo no primeiro semestre do nosso casamento, a gente teve a experiência de ter sido convidado para uma outra igreja, que foi a Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Ilha do Governador, lembro. E ali nós ficamos quase 10 anos. Foi um aprendizado. Assumimos uma igreja que era recém-formada, tinha pouco mais de 1 ano de organizada. Herdei ali um ministério muito proveitoso pelo pastor Ed Hallock.
um missionário americano aqui, que também deixou um legado maravilhoso para a minha vida, para o ministério ali. Ele plantou uma igreja com uma visão muito forte no relacionamento, na integridade, e ali nós ficamos quase 10 anos. Foram 9 anos, 9 meses, e acho que 19 dias, se não me engano, em Uau, que memória! nós exercemos o ministério. Acaba que eu gosto muito de datas, né? E aí, então, em janeiro de 2007, Deus nos trouxe para cá, para o Meyer, onde nós estamos há 14 anos, vamos completar agora em janeiro desse ano. E tem sido também um amadurecimento gigantesco. Eu perdi cabelo, a barba ficou mais branca, não é? Vimos aqui a Letícia crescer, ela nasceu quando nós éramos lá da freguesia, saiu de lá com pouco menos de 3 anos. Aqui ela completou 3 anos de vida, desculpa, 4 anos de vida ela fez aqui, ela saiu com 3 anos e meio. E nós temos aqui desenvolvido toda uma visão de ministério, de investimento no reino, e eu louvo Deus por essas 3 igrejas que acreditaram. Há 27 anos, uma igreja acreditou no menino, né? Eu tinha 23 anos só. E a igreja confiou no menino. Você começou jovem, né? Você começou novinho. Comecei bem jovem, né? Eu tinha 23 anos, era solteiro ainda quando eu fui ordenado pastor. Eu pastoreei 1 ano solteiro, 1 ano e meio solteiro, não é? E quando eu me casei com o Gênesis, a gente já estava lá no ministério, já estava no ministério há 1 ano e meio lá na freguesia. Então, assim, o estereótipo, né, vamos dizer assim, o perfil totalmente diferente do usual. E eu louvo a Deus por aqueles que foram Barnabés na minha vida. E algo que eu trouxe para a minha experiência. Eu quero replicar na vida de outros jovens essa confiança, este investimento, para que, como o Barnabé fez com Marcos, não é? O João Marcos ali, eu faça isso também com outros jovens, porque um dia acreditaram em mim, eu quero acreditar nessa juventude também. Que legal, que história legal, porém. Eu conhecia parte dela, não conhecia todas nas igrejas, enfim, mas não conhecia essa experiência sua da queimadura? Da quemadura, eu não sabia. Se eu ouvi, não lembrava mais, é muito forte isso, né? Isso marca a vida da gente, né? Eu tenho muitas experiências nessa trajetória, né? Eu tenho no meu corpo marcas, literalmente. Eu tenho cicatrizes nas minhas pernas que desapareceram com o tempo, diminuíram com o tempo, mas elas estão aqui, né? E as pessoas, quando olham assim, algumas cicatrizes, o que foi isso? Eu posso dar um testemunho ali do que Deus fez na minha vida. E essas cicatrizes me acompanham com outras passagens muito interessantes, até já se tornaram ilustrações de mensagens, da transformação que Deus faz, da graça de Deus na minha vida, que se tivesse tempo eu contaria aqui algumas delas, que são muito preciosas para mim. Não é? Que legal, que legal. Para quem não conhece, a Igreja Batista do Meyer é uma igreja muito, muito abençoada. Assim, eu tive o privilégio de estar lá algumas vezes assistindo, sempre que eu estou no Rio, né, antes da pandemia era mais fácil isso, mas eu sempre, uma das igrejas que eu gostava de estar lá no Purim, no Meyer, tive o privilégio de participar de um congresso de adoração, foi até bastante intenso, né, por conta do aniversário da minha filha, mas uma igreja realmente referência no Rio de Janeiro. E você é um camarada que está envolvido, além da igreja local, com a denominação, a liderança da Ordem dos Pastores, o Brasil, enfim, várias dimensões. E essa coisa toda que a gente está vivendo de pandemia, né, por isso? Você é professor da área de Ministério Cristão, se eu não me engano, é isso, no seminário? Sim, isso. Eu dei aula, eu dei aula de homilética. Eu sou professor de homilética, anos. Depois eu fiquei afastado um pouco da cadeira do seminário e há 3 anos eu retornei e tenho dado aula nessa área de ministério pastoral, né? Já dei teologia do ministério pastoral, prática de ministério pastoral, e esse ano o seminário me deu a cadeira de ministério cristão. Tem sido uma bênção dividir com os alunos os desafios e as oportunidades que o ministério cristão tem na realidade atual. Legal, legal. Então você vê que o cara é fera. Você que está com a gente aqui, né? Eu sou meia boca, mas meus amigos são top. Você vê, alguém me falou aprendendo. Isso. Quando eu quero aprender história, pastor... Quando eu quero aprender história, eu vou no seu canal para ver o que eu tenho de novo para aprender da história da igreja. Não, mas é verdade. Um amigo meu, o Josué, o Josué falou segunda-feira, terça-feira para os homens lá na igreja. Aí eu comentei um membro que estava lá, um empresário, até falou assim, pastor, seus amigos são tudo top. Eu falei, então, pelo menos os amigos tem que ser. Meus amigos, eu soube escolher os amigos, então são caras feras. E o Purim, você está vendo, professor de homilética, você que está com a gente é leigo, não é de omelete, tem nada a ver com culinária, né? A arte da pregação, a técnica da pregação, enfim, né? E essa área de ministério. E você que é um cara tão experimentado, tanto teoricamente, academicamente, como de experiência, mais de 26 anos de ministério, como é que você está vendo por esse momento da pandemia, o papel da igreja, essa coisa de volta, não volta, as reuniões presenciais, né? E como é que você está vendo esse momento da igreja no Brasil? A gente daqui a pouco vai falar um pouco até sobre a perspectiva talvez mais política, enfim, da teologia, mas a questão prática, o papel da igreja nesse momento de tanta insegurança, né? Tanto para quem está dentro, mas ao mesmo tempo também essa coisa do virtual, de pessoas que talvez nunca frequentaram uma igreja,
que estão agora, eu imagino que no Meyer aconteça também, frequentando o Meyer virtualmente, conhecendo o Evangelho. Como você vê esse momento para a igreja no Brasil, né, de uma forma geral? É um tempo de desafio e de oportunidade, como já tem a emblemática palavra crise chinesa, não é? Ao mesmo tempo você tem um desafio, um perigo diante de você, e você tem uma excelente oportunidade. E as portas se abriram. Surpreendendo a todo mundo, a pandemia abriu para nós portas nunca imaginadas para a Igreja de Cristo. Quando tudo começou, a gente se colocou diante daquele isolamento social, a gente aqui em casa falou assim, vamos estudar. A gente se inscreveu em cursos online, a gente quis entender o que estava acontecendo, e duas autoras nos mexeram muito. Uma chamada Miriam Grobman, que é uma influenciadora na área de administração e gestão, na área de liderança, e ela logo disse uma coisa muito, muito contundente. Quando tudo estava começando para nós aqui no Brasil, a gente leu uma frase dela que dizia o seguinte, nós temos uma certeza para esse tempo, é que todos têm incertezas. Não é? Ou seja, não existe mais nenhuma certeza. A única certeza que temos é de que ninguém tem certeza de nada. Não é? Então, a pandemia veio realçar, veio trazer acima da superfície da água todas as incertezas que nós tentávamos esconder. Não é? Um mundo, em geral, uma sociedade prepotente, cheia de si, muitas vezes arrogante no seu conhecimento, na sua suficiência. Não é? E ela disse isso e nos disse, caramba, é verdade, assim, a partir de agora, tudo aquilo que está diante de nós é o incerto. Não é? Então, todas as certezas caíram por terra e a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Então, a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo. E a Angela Duckworth, que é uma doutora em psicologia, ela disse o seguinte, se você não está aprendendo alguma coisa neste tempo, e ela se referia a essa atualidade pandêmica, ela disse, você não está prestando atenção. Então eu me coloquei como Abacuque, assim, eu subi, né, a torre de vigia e falei assim, quero aprender, eu vou ficar aqui enquanto eu não aprender alguma coisa em relação a esse tempo. E tem sido um tempo de aprendizado, Marcelo, de surpresas. Né? Eu não imaginava que a gente descobriria uma capacidade tão resiliente quanto essa. Eu lamento profundamente aquelas perdas que nós vivemos, essas centenas já de milhares de mortes que estamos enfrentando, né, quase 200 de mortes, milhões de casos de pessoas aflitas, inseguras. Há uma série de efeitos colaterais e resultados desta pandemia que a gente está vivendo, mas tem sido uma oportunidade gigantesca para a nossa geração. Eu digo como igreja local. Nossa igreja tem tido um alcance que nós não tínhamos por meio da esfera digital. Né? A gente tem tido um engajamento inimaginável com as transmissões dos nossos cultos. Bom, nós ainda estamos com os cultos suspensos, nós temos uma data prevista, idealizada para retornar aos nossos cultos presenciais no primeiro domingo de janeiro, então nós temos ainda mais esses 2 meses de cultos exclusivamente online, mas nós temos contabilizado muito aprendizado. A igreja de fato não parou. Naquela realidade, a igreja, onde está a igreja? A gente teve que revisitar os nossos conceitos básicos da reforma, que a igreja não depende do templo, a igreja somos nós. Né? E a gente descobriu também, outro aprendizado, a gente descobriu que um certo tradicionalismo se mantém enraizado no coração da nossa gente, em que as pessoas ainda vivem um cristianismo místico, de que precisa estar em um lugar para se sentir corpo, precisa ter uma experiência litúrgica para ter uma realidade de adoração. Então a gente teve uma oportunidade gigantesca de aprender e reaprender muitas coisas que de fato fazem a igreja ser igreja. Não é? As pessoas estavam muito presas à forma, né, Purim? E tinham perdido o valor da essência, né? Se não é dessa forma, desse jeito. Né? Sim. E nós tivemos que invocar, né, a profundidade da nossa realidade, de que é ser igreja, para lembrar as pessoas, a igreja somos nós. Isso aqui na nossa igreja virou um mote, nós fizemos isso uma tag, né, motivacional, sim, não deixa de ser, para que a igreja o tempo todo somos igreja, né? E isso vai passar. E está passando. Tem sido duro, tem sido difícil, mas a igreja tem se fortalecido. Para nossa surpresa, só para ilustrar, eu sei que é uma realidade que pode se diferenciar de tantas outras realidades, mas assim, nada nos faltou, Marcelo. Nada nos faltou. Nós tivemos pessoas abençoadas, nós tivemos pessoas sustentadas, pessoas supridas. Os ministérios essenciais da igreja não deixaram de ir às ruas para fazer o que tinha que se fazer, levar alimento, socorro, cuidado, solidariedade.
recursos financeiros foram acima do que nós esperávamos. Todo mundo no começo, né, assim, será que, como é que vai ser a questão de entradas, de recursos, de generosidade? A gente está agora finalizamos agora o balancete do mês de outubro, e a gente olha para trás e nada nos faltou. E foi além das nossas expectativas, acima daquilo que nós podíamos imaginar. Então a gente olha para trás e a gente vê que realmente a igreja não pode depender daquilo que os olhos veem, mas sim aprender a viver da fé e do que o coração sente, né? Do que o outro é importante. É claro, eu estou morrendo de saudade de abraçar, estou morrendo de saudade das minhas crianças que sentam comigo na escadinha ali do púlpito e a despedi-los para o módulo infantil, mas eu olho para o redor e vejo que a igreja tem nesse tema uma oportunidade. A gente está com uma classe de batismo sendo preparada para tão logo seja possível, a gente vai batizar pessoas. Não é? Pessoas chegaram para a igreja por meio das transmissões. Hoje mesmo eu fiz entrevista com mais um candidato a membro na igreja, não é? Porque as pessoas estão olhando para nós pela internet e dizem, eu quero ser dessa igreja, eu quero fazer parte desse contexto aí familiar. Então Deus tem nos abençoado, Deus tem feito aquilo que Paulo disse aos Efésios, feito muito mais além daquilo que podíamos imaginar, pedir ou pensar. Então, resumindo, para mim esta pandemia trouxe muita dor, mas também para a igreja trouxe uma oportunidade que a nossa geração não conhecia ainda, uma mudança de percepção. Sem dúvida alguma, nós vamos ter agora que pensar em tecnologia, em comunicação de uma forma mais séria, mais investida realmente para que a gente continue falando com essa geração. A gente está cansando um pouco desse modelo digital? Sem dúvida. Mas quando tudo voltar a esta normalidade, a gente não pode ignorar que o mundo digital é uma realidade que não dá mais para voltar atrás. Sim, é inevitável. É inevitável, né? Eu acho que é legal isso que você está falando, porque lá em São Paulo a gente tem lá em São Paulo, para quem chegou agora, eu estou fazendo aqui do Rio de Janeiro essa live, estou em Niterói, por isso que lá em São Paulo, né? É meu amigo, nosso amigo Josué, nós estávamos falando dele agora há pouco, aí acabou de chegar. Está lustiano, gente boa. Então o que você está colocando é muito interessante, porque a gente viveu isso em São Paulo também, né? A gente está no momento, nós já voltamos aos cultos semipresenciais, a gente mantém toda a estrutura da internet, mas eu acho que você usou uma palavra fundamental, que é aprendizado, né? Essa nova realidade, né? Nós vamos ter agora no primeiro domingo de dezembro batismos, o que você falou, gente que chegou, a gente estava até brincando, pessoas que nós vamos conhecer, foram discipuladas, tudo online, fizeram todo o processo, estão há 6 meses com a gente na igreja, envolvidos, são igreja, mas nunca estiveram presencialmente no templo, né? Há 3 semanas atrás, uma senhora no nosso culto, nós estamos com a questão de distanciamento, e ela chegou e disse, pastor, eu sou fulana. Né? E eu falei, e eu já conversava toda a transmissão pela live, assim, nos sentimos íntimos, eu disse, é você que é meu ovelha, então, eu acho que a palavra que você usou, uma palavra-chave, eu acho que líderes, né, das igrejas, e todos nós, acho que em todas as áreas da vida, é aprendizado, né? A gente tem que estar disposto a aprender, né? Porque talvez nós chegamos aquela coisa da estabilização, de estabilidade e de achar que era só manter. Eu acho que a pandemia veio nos colocar, talvez até com a cara no pó de novo, pedir a Deus misericórdia. É o que você falou, reaprender tecnologia, linguagem, comunicação, relacionamento com as pessoas, né? E talvez, aí como historiador, resgatar o que você falou, né? Que a igreja são as pessoas. O nosso mote aqui é a igreja em movimento. Os templos estão fechados, mas a igreja continua aberta. A gente tem usado muito isso. A experiência pode ser virtual ou presencial, mas ela é sempre real, né? Porque a presença de Deus é real. Então, eu acho que a gente resgata a essência de igreja, né? Um tempo de separar. Eu adotei como divisa agora, dos últimos meses, acho que foi de julho para cá, eu fazendo minha meditação, me deparei com um texto lindo do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses 4,17, ele fala assim, eu queria muito estar com vocês, mas como não posso, eu estou longe dos olhos, mas perto do coração. Então, o próprio apóstolo Paulo reconhece isso, né? A gente precisa, como igreja, resgatar essa realidade de que podemos até estar longe dos olhos. E Paulo falava isso fisicamente. Hoje a gente está aqui, estou olhando para os seus olhos, né? O mundo virtual nos deu um plus de realidade, né? De oportunidade. Mas o coração tem que estar perto, né? O compromisso de somos igreja e nada muda isso. Legal, eu acho que é uma oportunidade singular, inclusive de alcançar pessoas que talvez isso não tivesse acontecido, nós não alcançaríamos como igreja, nem nos esforçaríamos ou pensaríamos e seríamos criativos a ponto de alcançar essas pessoas. Agora, falando de igreja, continuando a falar de igreja, a gente está no momento, semana que vem, né? A gente está aqui, hoje é dia 10 de novembro, hoje é né? 10, 10. Eu estou de férias, perdi a noção do tempo. A gente perde a data, é verdade. Tá? Perdi a noção você do que está tempo. bem. Eu que estou mal de saber exatamente que dia que é, que horas que são, porque você que está bem. Eu queria estar na sua cabeça agora.
Tentei desligar, tô fazendo um esforço grande de desligar. Para mim é complicado. Até brigaram comigo já, dizendo que eu estou trabalhando nas férias, não. Live para mim é terapia com amigos, isso aqui é terapia, não é trabalho. Mas daqui a 5 dias a gente tem as eleições, né? E aqui no Rio, imagino que não seja diferente do que em São Paulo e todo o Brasil. Essa polarização. Cara, como é que é a sua posição com relação a isso? O papel da igreja, ela deve levantar uma bandeira, ela deve, questão de separação igreja e Estado, qual é o papel nesse tempo de ideologia, né? Tanto política quanto a questão social, de ideologia, essas coisas que a igreja está tendo que lidar nesse novo tempo. Como é que é a sua visão sobre isso? Como é que você lida com isso aí como pastor, como indivíduo, enfim? Marcelo, eu tenho sofrido muito, né? Porque desde 2018 a gente ainda sofre consequências muito doídas, né, desta polarização. Ninguém está disposto a caminhar mais para o meio para encontrar um ajuste na fala, uma tolerância com a opinião diferente. E aí, quanto mais polarizado, a gente grita mais, porque nós estamos longe uns dos outros, né? Então a voz fica alteada, e uma voz alteada, ela, em geral, ela tende a soar mais ofensiva, mais agressiva, e quanto mais você grita, menos você é capaz de ouvir o que o outro tem a dizer. E como seria bom se nós resgatássemos este senso de parar para ouvir o que o outro tem para dizer. E é onde entra o Evangelho. O Evangelho, a realidade do Evangelho é você importar-se com o outro. E esta polarização nada mais é do que você querer sempre ter razão, a sua ideia é que prevalece, o seu gosto é o melhor, a sua estética é a mais virtuosa, o seu interesse é o mais proveitoso e o seu lado é o mais bonito da história, né? Então, só que quando a gente olha para o Evangelho, caminhar para o meio não é suficiente. Porque quando a gente caminha para o meio, a gente chega na centralidade da cruz. E a cruz, ela aponta para o alto. Então eu tenho dito aqui na nossa comunidade de fé, que é a nossa família do EMEA, que eu não quero caminhar para o meio. E não quero olhar para o centro, eu quero olhar para o alto. A gente costuma dizer, né, existe uma declaração religiosa, se não me engano foi Buda que disse que a inteligência, a sabedoria está no centro, né, está no meio. Só que Tiago, inspirado por Deus, disse que a sabedoria está no alto. Então, a verdade do Evangelho é que a Igreja de Cristo, ela deveria deixar de lado uma agenda que é proposta pelo mundo e passar a viver a economia do reino de Deus, que tem uma dinâmica totalmente diferente. A dinâmica do reino, a recompensa do reino, a proposta do reino, muitas vezes ela vai transitar de um lado e do outro das ideologias mais prementes do nosso dia a dia. Então, se nós olharmos para o Evangelho une, o Evangelho converte, o Evangelho restaura, o Evangelho iguala, né? O Evangelho unifica as pessoas em torno de um propósito comum. E o que eu temo hoje é que igrejas, crentes e púlpitos, eles tomaram um lado da história. E aí a própria igreja está dividida. E isso não é reino. Jesus já disse, um reino dividido, ele é vulnerável, né? Ele sucumbe. E a gente precisa de um novo avivamento. Os avivamentos da história, eles trouxeram convergência a um senso comum, a um propósito. Eu disse domingo passado, quando a gente celebrou aqui os 503 anos da Reforma, e eu falo com temor diante de um professor de história, mas eu consigo enxergar a Reforma como um todo como um movimento avivalista. Não no sentido de estrutura, mas é porque havia pessoas que se voltaram para a palavra e queriam que a palavra prevalecesse diante de qualquer outra ideia. Então, assim, convença-me pela palavra, pela escritura que eu estou errado, então a gente vai caminhar junto. Mas hoje nós queremos argumentar com as pessoas ignorando a palavra. Você não vê uma citação bíblica, ou quando são muitas vezes ajeitadas, são distorcidas, são hermeneuticamente afetadas e exegeticamente tendenciosas, né? Então a gente precisa realmente, forçadas, a gente precisa revisitar as escrituras e entender e confrontar, né? Uma vez eu li uma pessoa, não lembro quem foi o autor, que disse que antes de lermos a Bíblia, ela deve nos ler. Ou seja, é o espelho, assim, de que forma esta Bíblia me confronta, esta palavra me revela, me desnuda e diz onde está o erro na minha vida, né? Para que depois eu possa, então, olhar para o outro e propor ao outro uma transformação, uma melhora.
Então hoje a gente vê um mundo polarizado, um mundo que grita, um mundo que apenas quer ter razão, não quer ouvir, não quer sentar para conversar, e um mundo que está querendo que o seu lado prevaleça. Enquanto que a igreja tem uma mensagem que é supracultural, suprapartidária, supraideológica, que é o evangelho. Então olhar para Jesus e ver de que maneira Jesus é, de que maneira Jesus faz, de que maneira Jesus reage, e a partir disso, então, a igreja ter o seu papel transformador. Agora, quando a igreja se une, se alia a partidos políticos, a candidatos políticos, achando que eles serão os defensores dos nossos valores, a igreja perdeu o seu sentido. Porque a igreja que deve ser a defensora dos seus valores, não depender de políticos. Um texto para mim que é sempre muito forte, contundente, Marcelo, é Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Reis vêm e reis vão. Reis nascem e reis morrem. Políticos são empossados e políticos são impeachados. Não é impeachados, sei lá como é que eu falaria isso em português. Mas Deus continua sentado sobre um alto e sublime trono. Então, eu tenho orado por um avivamento. Eu tenho procurado realmente me afastar desse debate. Pouco importa se quem foi eleito, quem será eleito, se está na justiça, se está numa realidade política partidária. O meu papel é como cristão e especialmente como ministro do Evangelho, apresentar o ministério cristão como uma proposta de servir as pessoas, de transformá-las pelo amor. Quando eu vejo lá em Marcos 19, desculpa, em Marcos, agora falhou, acho que 13, quando Jesus encontra aquele jovem rico, acho que está em Lucas 19, né? Marcos é o único que nos evangelhos sinóticos faz uma referência específica à emoção de Jesus. Os outros, Marcos e Lucas, não fazem. Quando aquele jovem chega para Jesus e fala assim, tudo isso eu faço, eu sou um religioso. Jesus vai dizer para ele que ainda falta uma coisa, lembra disso? Mas Marcos faz uma referência. Antes de Jesus dizer isso, diz Marcos, amando-o disse. E aí Jesus profere o julgamento. Jesus faz um julgamento daquele jovem. Fala assim, olha, você está faltando uma coisa aí na sua vida. Só que Marcos coloca uma emoção de Jesus antes do julgamento. O amor vem antes do julgamento, Marcelo. Hoje em dia a gente está tão separado, a gente está tão distante, porque a gente está julgando, a gente está pichando, a gente está julgando as pessoas, cancelando as pessoas. Né? A gente está lixando. Estigmatizando, né? A gente está linchando as pessoas porque elas têm opiniões diferentes da nossa. E o exemplo que Jesus tem é, amando, disse. A gente precisa que o amor venha antes do julgamento. O que falta para a igreja, o que falta para nós cristãos, é um amor que considere o outro, que pare para ouvir o que o outro tem a dizer. Não é? Então a gente precisa de questões mais evangélicas, no sentido do evangelho. É uma palavra que está tão queimada hoje, mas eu quero que quem está nos assistindo aí entenda que quando eu falo evangélico, é olhar para o evangelho de Jesus. Os quatro a raiz dela é isso, né? É a raiz, exatamente. Né? Então, quando a gente fica nesse discurso de direita e de esquerda, a gente está parecendo Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras. Né? Quando a gente olha para um estádio de futebol e fala assim, tomara que o meu candidato ganhe, eu quero zoar o outro porque ele perdeu. O que eu vi agora de domingo para cá, né? essa coisa americana de torcida, né? de gritar, eu ganhei, você perdeu. Gente, né? O mundo é assim. A questão é que o mundo é assim. Mas a economia do reino não pode ser assim. E quando eu vejo isso entrando nos arraiais da igreja, eu lembro que Tim Keller, né, um dos meus autores preferidos, e tem uma visão bastante contextualizada de tudo, e da igreja, ele diz o seguinte, você achar que a resposta está na direita ou na esquerda, isso é simplista demais. Porque só o evangelho confronta com a sua natureza. O evangelho vai mais a fundo. Né? Então a gente precisa, de fato, resgatar essa realidade de que o evangelho está acima. Quando você olha para a direita ou para a esquerda, isso é humanizar demais a solução. Isso é tornar simplista uma resposta que o evangelho veio dar, que é dar esperança e transformação ao caráter. Muda a essência quando ninguém está vendo nada. Que traz a integridade. Boa notícia, né? Ele é boa nova. Exatamente. Né? Pois é. Então, somente o evangelho, cara, é que tem capacidade de transformar a pessoa na inteireza, na profundidade. As outras coisas são superficiais. Duram 4 anos, duram um mandato, aí depois vem outro e fala assim, eu vou mudar tudo, porque a minha proposta é outra. Né? Então você vê que essas mudanças, elas sempre estão no âmbito da fronteira, ali, do limite. Ninguém vai ao centro.
Só o evangelho vai no centro do coração do homem e muda ele de dentro para fora. Então é só o evangelho que pode realmente tirar a fonte de todo o mal social, que é o pecado. É o pecado que nos Amém, eu distancia de creio nisso. Deus e o pecado que nos distancia um do outro. Não é? Verdade. Lembra lá na figura de Caim e Abel, Gênesis capítulo 4? Sim. Não é? Deus chama Caim na conversa e fala assim, Caim, controla esse seu ímpeto aí, por que você está com esse ódio no seu coração? Né? E fala, o pecado espreita a porta do seu coração e depende de você dominá-lo. Então a gente viu uma situação dessa numa sociedade adoecida, enferma, ressentida, machucada, cancelada, porque nós estamos tão longe uns dos outros. O evangelho é a única resposta para convergir. Então, assim, eu tenho orado por um avivamento da Igreja de Cristo em torno da cruz, que aponta para o alto. Amém. Então a gente tem que parar de ficar tentando puxar como dois burros, né? Puxar a corda, porque a comida melhor está aqui ou a comida melhor está aqui desse lado. E os dois indivíduos se unirem diante da cruz e pedir a Deus misericórdia por um avivamento que nos faça olhar para o alto e pedir diante de Deus a sabedoria que vem do alto. Amém, amém, cara. Eu concordo plenamente com você, né? O Marcelo Serrano até colocando aqui, né? O amor que vem de cima, né? Olhar para esse amor que vem de cima, e o que me entristece muitas vezes, e é legal você falar isso, porque né, nós somos amigos, e as pessoas às vezes perguntam, porque você não vai me ver nas minhas redes sociais me posicionando politicamente, entrando nessa disputa, porque esse não é o meu papel. Né? Eu tenho as minhas ideias, tenho os meus posicionamentos, mas a minha bandeira não é essa. Né? A minha bandeira, a gente tem que ter, obviamente, os nossos posicionamentos, as nossas ideias, mas a minha opinião é que o papel da igreja não é questão de você ficar em cima do muro ou não querer se posicionar, mas eu acho que, como você falou, o nível de discussão, ele deixou de ser algo construtivo, né, para ser algo destrutivo, é a destruição do outro. Eu não quero mostrar para você o que eu penso e ouvir o que você pensa e a gente tentar chegar num ponto comum, mas a ideia é independente do que você pense, e aí você citou o texto de Caim e Abel, que para mim é muito forte, né? O que me entristece é porque a escolha está sempre no coração do ser humano, né? Sim. Porque vai estar aí, agora a pessoa escolhe, e o que me entristece é ver muitos cristãos, né, entrando nessa onda, né, e não quererem, não experimentarem o diálogo, e a palavra de Jesus, né, para mim isso é muito forte, diz, o meu reino não é desse mundo. Né, quer dizer, o meu reino, o que eu vou estabelecer não é a direita, nem a esquerda, nem a centro, ok, nós temos que ter posicionamentos políticos, mas a nossa guerra não é contra o próximo, não é contra o cara que é de esquerda, de direita, né, mas é estabelecer o reino. A questão é que o nosso posicionamento político, ele vai se encaminhar para um lado partidário também, porque você vai escolher alguém que represente o seu pensamento, mas isso não pode ser mais forte do que você representar o evangelho, do que você viver pelos valores do evangelho. Né? E aí, como eu disse, o evangelho, ele trafega, né, dos dois lados da história. Não tem jeito. Ele nunca vai chegar. Os valores não são de direita nem de esquerda. Exatamente. Os valores têm que ser os valores do reino. E você vai encontrá-los. E você vai perceber que um discurso mais à direita, pela direita, tem alguns valores que o reino defende, não é? E outros à esquerda que também se apresentam dentro da economia do reino. O problema é que a gente vive os dois lados. A gente parte dos dois lados e quer fazer prevalecer os dois lados sem caminhar para o evangelho. Vamos ler o evangelho e vamos propor uma vida baseada no evangelho. O evangelho, lá no comecinho, no livro de Atos, não tinha partido político. Era o modo como as pessoas viviam, uma se importando com a outra. E isso mudou uma história, mudou uma geração. Hoje a gente está querendo, a nossa igreja hoje, a Igreja de Cristo de hoje, ela está achando que vai mudar a história por quem assume o poder ali do Planalto, da Casa Branca, de qualquer outro lugar aí. A salvação está nessa pessoa. Isso só vai afundar mais a imagem do Evangelho, só vai distanciar mais as pessoas umas das outras. E assim, é tempo de um avivamento. Até que Cristo volte, a gente precisa reunir pessoas que pensem dessa maneira, que parem de usar o púlpito para defender políticos ou ideologias políticas e preguem o Evangelho. O Evangelho. Me veio à mente você falando sobre isso, eu estou aqui lembrando, porque a gente olha para o Novo Testamento, né, isso já acontecia agora, os partidos não estavam dentro da igreja, né, os partidos tinham dos fariseus, dos saduceus, a religiosidade estava cheia de partidos. E Jesus vem com uma boa notícia, que é o Evangelho, de dizer, olha, não é nem fariseu, nem saduceu, nem essênio, a boa notícia não está nos partidos, não está naquilo que você defende, mas nessa ideia de estabelecer o reino, a mensagem de transformação, de salvação, de cura, né, de direitos iguais, enfim. O Evangelho, acho que ele responde tudo isso. As pessoas conhecem o Evangelho, mas infelizmente elas estão presas à velha notícia.
da religiosidade que vem desde os fariseus, vem até antes, enfim, mas você pega o contexto de Jesus, ele era contra tudo isso. Né? Ele era contra os partidos que viviam se degladiando e querendo saber quem era o melhor, quem era mais espiritual, quem estava mais perto de Deus. Jesus diz, não tem nada a ver com isso, né? E olha, Marcelo, interessante que ninguém perguntou aqui, né? Uma pergunta que surgiu numa hora dessa, assim, qual é a minha opinião em relação a um político evangélico, né? Sim, política, no sentido do político, é uma profissão como qualquer outra. Está ali para regulamentar leis, para fiscalizar o executivo, é uma profissão. Uma profissão que é feita por voto direto, ou seja, a sociedade escolhe quem vai ali representar. Mas eu não gosto desse discurso de que precisamos de evangélicos lá. Nós precisamos de evangélicos na sociedade, entendeu? E o que a gente tem visto realmente é vergonhoso, de pessoas que se colocam como enviados por Deus para ir lá e fazer diferença. Aí quando você estuda a história da igreja, lá nos seus primórdios, você vê que em Atos, em Jerusalém, em qualquer outro lugar, em Éfeso, em Antioquia, ninguém queria sentar lá no Sinédrio ou fazer parte dos partidos para fazer diferença na sociedade. Faziam diferença no lugar onde estavam ali. As pessoas olhavam para elas e, novamente, pelo jeito de viverem, se encantavam pelo Evangelho. Então a gente distorceu, a gente precisa de uma nova reforma para que a igreja descubra que não é entrando no Senado, na Câmara dos Deputados, com uma bancada evangélica que a gente vai mudar o mundo, não. Começa a mudar no lugar onde você está. Começa a mudar a vida dos seus vizinhos. Começa a igreja local a fazer diferença ali na sua sociedade, com os marginalizados, com os ignorados, com os esquecidos, com as próprias minorias, não é? Com as pessoas de rua, ou então com as famílias que são destruídas por drogas, por divórcio. Comece a fazer diferença. Né? E se alguém sente-se vocacionado, né, direcionado por Deus para ter uma profissão política, que o faça com a mesma atitude que um médico tem que ser ético, que um advogado tem que ser ético. Né? Então veja que o evangelho não é você assumir um lugar na sociedade. É a sociedade olhar para um lugar estrutural, É a sociedade olhar para você e ver Jesus no jeito que você é. Então chega desse discurso de evangélico na política para fazer diferença. Faça diferença onde você está. Porque o que a gente tem visto por experiência factual é que chega lá, é a pastora que manda matar o marido, é o cara que está com dinheiro na cueca e vai o nome de Jesus sendo jogado, achincalhado na lama e resvalando aqui na igreja de Jesus, de gente que quer fazer o bem, quer fazer o que é certo. Então, eu tô fora disso, sabe? E eu me machuquei muito. Há 2 anos, né, em 2018, eu fiz uma postagem que eu só descrevi uma percepção. Claro que se alguém leu ali com uma tendência, percebeu assim, um olhar que eu tinha já na época para o cenário político. Cara, eu fui tão machucado que eu tomei uma decisão aqui com o Jean e Letícia. Eu nunca mais vou escrever nada sobre política. Ainda que muitas vezes tenha vontade de dizer alguma coisa. Sim. Mas eu prefiro fazê-lo usando a palavra de Deus pelos valores do reino. Quero nem saber de política, de quem está, quem não está, quem é, quem não é. Eu quero mudar vidas à minha volta, né, e alcançar pessoas pela pregação do Evangelho. Porque falar de política hoje é machucar. Machucar Sim. E se machucar. Eu concordo com você. Eu fiz essa opção já há vários anos, né? Tem gente da minha comunidade que está aqui, eu não uso, não falo, não me posiciono. Elas são minhas questões particulares, até porque, infelizmente, né, como a internet ainda é uma terra de ninguém, né? Então você expõe, as pessoas interpretam como elas querem interpretar. Elas nem se dão outra hora de perguntar, Exatamente. Foi isso que você quis dizer ou não? Exatamente, não. Mas ela já... Eu acho que gera muita dor, é um desgaste desnecessário a maturidade traz isso pra gente, né? A gente tem que escolher quais as brigas, as batalhas que a gente vai lutar. Eu acho que... E pior assim, além de não te ouvirem, recortam o que você disse e usam como querem. Fazem recortes na sua fala. De forma leviana. Né? Leviana. Então, a gente precisa realmente se privar dessa liberdade, queremos dizer o que a gente pensa, mas para dizer aquilo que a gente tem que dizer. E o que eu tenho que dizer é do Evangelho. Eu quero pregar a Bíblia, eu quero falar de Jesus, eu quero viver o exemplo de Jesus e deixar Deus conduzir a minha história, a história da vida. Amém. Concordo plenamente. Eu tenho uma posição. Que legal ouvir isso, porque eu tenho ouvido poucas pessoas e às vezes quando você não se posiciona, a minha postura é muito parecida com a sua, as pessoas ainda ficam cutucando, querem dizer, você não fala, você é omisso. Então é um direito, né? Porque a turma fala muito de direitos, né? Mas é o direito delas. Eu tenho o direito de fazer essa escolha, como você fez,
né? E como eu estava dizendo, a maturidade traz isso para a gente, né? A gente acaba até, Uhum. às vezes, pela dor, eu também fui muito machucado em muitas situações, de escolher quais as batalhas que a gente quer lutar. Tem algumas que não valem a pena, Não não valem. é porque você não tenha posicionamento, mas não vale a pena, né, se expor, enfim. O Serrano está até colocando aqui, o Marcelo Serrano, Jesus com popularidade atraía pessoas e causava inveja nos que buscavam poder. Ele só Uhum. queria amar, né? Eu acho que essa é uma questão bastante interessante. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas estão muito preocupadas em produzir uma igreja monumento, né? E eu Uhum. acredito muito numa igreja movimento, né? Uma Uhum. igreja movimento, então as pessoas estão preocupadas com monumento, com títulos, com Aham. cargos, com poder, né? E a igreja é um movimento, é um bendito movimento de pessoas comuns. O Luiz Antônio, o Toninho, que é um outro querido, está aqui, ó, misturam o santo e o profano dentro da política, escandalizam o verdadeiro evangelho de Cristo. Uhum. Exatamente. E aí quem está fora bota tudo no mesmo saco e acha que crente é isso. Como você falou, né, o uso da palavra evangélico está banalizado, as pessoas Uhum. estão associado a coisas que não tem verdade. Meu amigo, a hora voou 50 minutos já, rapaz, Caramba! papo Eita! bom. A gente nem começou ainda. A gente É nem verdade. começou. Muito Mas bom. eu quero aproveitar esse tempo final aí, a gente tem menos de 10 minutos, mas eu queria que de forma objetiva terminar esse papo de uma forma mais leve, falando sobre sonhos, cara. Quais são os seus sonhos? O que é que você pensa? Eu costumo brincar com a turma que eu sou um cara mais objetivo, né? Eu não sou politicamente correto, todo mundo fica rindo, me conhece. Eu falo, uma das razões de eu não ter mais tempo para perder com gente mimada e tal, dodói, é porque eu tenho menos tempo, pela lógica, eu tenho menos tempo para frente do que para trás, né? Nós dois já passamos. Você é mais novo que eu, você não chegou aos 50? Já chegou, não? Boa, fevereiro agora, meu amigo. Daqui a 3 meses Então, eu faço 50 anos. então nós estamos, Quatro né, eu estou indo meses. para 52. Então a gente está numa fase da vida que, pela lógica da vida, a gente tem menos tempo para frente do que para trás. Então a gente não quer perder tempo com algumas coisas mais, né? Uhum, E uhum. aí, sonhos? O que você pensa daqui para frente? O que está no seu coração? Como é que você, enfim. Então, Marcelo, essa pergunta sempre é um desafio grande, né? Porque é, quando eu olho para José, eu vejo ali que os sonhos não eram os de José, né? Era Deus revelando para ele o que Deus tinha para ele, né? Mas na prática, eu sonho de terminar a carreira como o apóstolo Paulo terminou, né? Olhando para trás e dizendo que tudo valeu a pena. Olhando para a família, olhando para o casamento, olhando para minha filha. Eu tenho o sonho de ver a minha filha formada, amando a Jesus de todo o coração, né? Eu olho para a minha vida em família, eu quero um casamento sólido, concreto, que dure até a gente ficar bem velhinho. Eu sonho em morrer velho, né? Deus me deu assim a alegria de ter pais longevos, né? Papai está com 85 anos, mamãe vai fazer 83, é, ah, e casamentos consolidados, né? Tenho conquistas a serem concretizadas ainda, né? Sonhos, vamos dizer assim, materiais que precisam ser alcançados. E quando eu olho para o ministério, eu ainda sonho com uma igreja cada vez mais contextualizada, uma igreja relevante, uma igreja que seja lembrada o tempo todo como uma igreja que ama e que é fiel ao Evangelho. Não é? Então, são alguns sonhos que eu ainda quero percorrer, não é? Que tem a ver com uma vida longa, uma vida próspera e uma vida frutífera. Não é? E quando eu olho para a palavra, eu quero chegar lá no finalzinho e dizer como o apóstolo Paulo, né? Eu combati o bom combate, ou seja, eu escolhi, como você acabou de falar, eu escolhi entre coisas que valiam a pena mudar e não valiam a pena mudar, ou lutar. Coisas que valeriam a pena pelas quais lutar e outras não. E saber separar entre uma e outra. Paulo disse, né? Terminei a carreira. Eu quero olhar para trás e saber que eu fechei os ciclos, né? Que nada ficou por fazer. E guardar a fé é deixar bem tesourado no coração aquilo que realmente é precioso, não é? E para mim precioso são os meus relacionamentos, e a minha família, a minha filha, meu tesouro, né? E a minha igreja, o ministério que Deus me separou, como eu disse no comecinho da nossa conversa, por um milagre. Eu poderia não estar vivo hoje, mas Deus teve misericórdia. E não foi só, como eu disse, a gente precisa de mais tempo, viu, Marcelo? Porque não foi só a queimadura aos 9 anos. Foram outras experiências também. Inclusive, não sei se você vai lembrar, no seminário, o acidente de carro. Lembra que eu apareci lá com a cara Lembro, toda arrebentada? Foi um livramento que lembro. Deus deu, uma confirmação Livramento. para o chamado. Isso é outra história também, porque foi ali uma confirmação do chamado integral. Eu estava com a mente dividida se eu deveria me preocupar com o meu sustento, e eu tinha um plano pessoal, eu tinha um esquema para a minha vida, para não precisar depender do ministério, né? Do seu jeito.
E Deus literalmente me fez quebrar a cara. Eu quebrei a cara naquele acidente de carro e Deus falou comigo claramente, deixe que isso eu cuido. E de lá para cá nunca, né? Eu quero deixar guardado, bem tesourado, tudo isso que Deus me deu até aqui. E olhando para o ministério, eu acredito que a igreja será ainda uma igreja relevante, uma igreja mais leve, uma igreja que faça com que as pessoas se sintam valorizadas, amadas e veja-as transformadas pelo poder do Evangelho de Deus. E isso aí permeado por sonhos concretos, né? Como eu disse, com conquistas materiais, de etapas, de realmente sonhos que deverão ser concretizados por pessoas à minha volta. Amém. Amém. Cara, você é fera. Sabe que eu sou seu fã, né, de carteirinha. A gente, eu costumo dizer que esses amigos do Sala de Visitas, alguns a gente não se vê há anos, toda vez que para conversar, presencialmente ou virtualmente, parece que a gente está junto todo dia, né? É um vínculo, e você é um cara que eu admiro demais, respeito demais. Quero agradecer de verdade pelo seu tempo, pela sua amizade, pela sua inspiração, pela sua liderança, viu, cara? Eu agradeço por figurar na lista de seus amigos. Isso é uma honra para mim muito grande, é um privilégio. Né? É um privilégio fazer parte da sua lista de amigos e de convidados para uma sala de visitas. Seu amigo querido, um beijo grande para a Jeane, para a Letícia, para essa turma querida da IBMER aí. Cara, que Deus continue te usando, realizando todos os seus sonhos, o tempo dele, para a glória dele, porque você merece mesmo, porque aquilo que ele fizer na sua vida, através da sua vida, eu não tenho a menor dúvida se o testemunho disso é o nome dele que vai ser glorificado. Você é um cara que merece muito. Então, que Deus te abençoe demais, demais mesmo. E você que está com a gente aqui no Sala de Visitas, se você chegou no meio, chegou depois, daqui a pouco vai estar lá no canal do YouTube, Marcelo Santos Oficial, entrevista na íntegra, você compartilha, porque eu tenho certeza que tem muita coisa boa, e eu fui muito abençoado, de verdade, né? A turma está aqui agradecendo, o Arlete, testemunho impactante, né? O pastor Purim, bênção puro, o Toninho está falando, a primeira dama aqui, Jane Purim, eu tenho que falar aqui, ó, muito obrigado pelo carinho, amamos sua família, venha nos ver assim que possível. Jane, tenha certeza que vocês são muito amados. A Cláudia, quando soube que eu ia conversar com o Purim, mandou um beijo grande para vocês, muito especial mesmo, viu? Quantos minutos faltam aí, Marcelo? Tenho 3 minutos. Não, é que você falou, eu falei da lista, né? Eu lembrei que nós aqui em casa aprendemos uma coisa interessante com uma pessoa que trabalha com eventos, né? E faz dicas de casamento, de festas, e ela deu uma dica, né? Assim, quem você vai chamar para o seu casamento, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, fiz bodas de prata agora, né? Jane e eu fizemos 25 anos, e foi na pandemia, a gente tinha uma lista enorme, mas aí é aquela coisa, quem faz parte da minha lista de convidados? E ela sugere o seguinte, quem você convidaria para sentar à mesa com você para uma refeição na sua casa? Essa pessoa que deve fazer parte da sua lista de convidados. Então, figurar na sua sala de visitas é uma honra muito grande, porque a gente não chama para a nossa sala qualquer pessoa. E eu me sinto muito honrado. Jeane e eu, com certeza, e Letícia também, sentimos honrados pela amizade que vocês representam para nós. A gente nunca esquece aquela viagem para Cachoeiro, viu? Uau! Muito bom estar lá. Que legal! Primeiro, ministério, que legal. Você foi um dos corajosos, teve coragem de aceitar estar lá. Eu, menino também, bom. Garoto, começando. Conheci o Pragode. O Pragode, isso, rapaz. Muito bom, cara. Mas é verdade, a ideia, a proposta do Sala de Visitas é exatamente essa. No começo da pandemia, essa coisa do isolamento, né, eu sou muito relacional, você sabe disso, eu falei, eu preciso achar um jeito de estar perto dos meus amigos. E não tem evento, não tem congresso, então a ideia do Sala de Visitas é exatamente isso. Não é uma live institucional que eu chamo gente que eu não conheço. Eu chamo pessoas que eu conheço, admiro, tenho caminhado, ou gente que eu gostaria muito de ser amigo e não consegui. Diga assim, vamos conversar, vamos bater papo. Então, pode ter certeza que você e sua família fazem parte, com certeza, dessa lista. E estão na sala de visitas, no quarto, na cozinha, onde vocês quiserem. Vocês são de casa, viu? De casa mesmo. Bom demais. Da mesma forma, a recíproca é verdadeira, viu? Um abração grande para você. Obrigado mesmo querido. Mais uma vez. Jeane, Letícia, amém. Beijo no coração de vocês. Muito bom. Né? E eu espero encontrar você que está com a gente aqui no Sala de Visitas próxima quinta-feira, 20 horas, Maurício Soares, da Sony Music, um outro amigo de mais de 20 anos, é um negócio complicado, é tudo mais de 20 anos, né? Mas são amizades longas aí. Deus Sucesso. Abençoe vocês, amigão. Deus te abençoe, querido. Vamos para cima, viu? Também. Uma vez Flamengo, de técnico novo. Sempre Flamengo, vamos embora. Mostrar para os São Paulinos o que é fazer o Ceni feliz. Isso, agora ele tem um time de verdade, então ele pode mostrar o que ele sabe. Um abraço, fica na paz, um abraço, amigão. Tchau, tchau. Valeu.